Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite do Telesaúde, especialmente a Vilma, que está aqui do meu lado, e agradecer a todos vocês, né, que disponibilizaram, né, esse tempo para um pouco então sobre o uso de soros antivenenos. Eu gostaria de começar, né, a nossa conversa de hoje falando um pouquinho do panorama dos animais peçonhentos no Espírito Santo, para vocês entenderem, né, e comprarem, né, essa ideia com a gente da preocupação que nós temos quanto, né, eu represento o Toxem hoje, eu sou médico, vou me apresentar, já tinha até esquecido. Eu sou médico do Toxem, trabalho lá mais ou menos uns 15 anos, 16 anos, e né, estive na coordenação do Toxem durante um bom tempo, e né, a gente já conhece e acompanha de perto a característica de cada região do estado em relação aos animais peçonhentos. Só para vocês verem, né, os dados de 2016, né, nessa tabela, vocês vão perceber que dos 12.372 casos de notificações de intoxicações e envenenamentos no estado em 2016, 36,5% estão relacionados a animais peçonhentos. Desses animais peçonhentos, o carro-chefe nosso são os escorpiões, com 60,7%. Depois nós temos as serpentes, com 14%. Aí lá, com os menores, são as aranhas, com 9,6%. E os outros animais peçonhentos, que incluem aí as abelhas, né, marimbondos, água-viva, lacraia, como os outros animais peçonhentos. É importante, né, nós analisarmos também, em questão de região de saúde, nós sabemos aqui que nós temos profissionais de várias áreas, né? E olha que interessante, se nós formos prestar atenção no total de animais peçonhentos, né, dos 4.521 casos, 1.575 foi na região norte, o primeiro, né, em notificação, e segundo na região central, 1.355 casos. Então, ou seja, quase 3.000 desses 4.521 casos estão na região central e norte do estado, que são as regiões mais quentes. O clima, ele está muito relacionado aos acidentes por escorpião, né, que vocês podem observar aí, que seria o carro-chefe nas duas regiões, a região norte com 1.305 e a região central, então, com 1.011 casos de escorpiões. Se vocês podem perceber que já as serpentes, né, elas aparecem em quantidades, né, maiores na região metropolitana e também na região sul, em relação a essas duas nossas regiões, onde os escorpiões predominam, como nas notificações dos acidentes por animais peçonhentos. Como vocês podem perceber, então, os acidentes por animais peçonhentos, eles são extremamente frequentes. A nossa característica de notificação de intoxicação e envenenamento é completamente diferente do país, onde os medicamentos, e até internacional, né, que os medicamentos são os agentes mais prevalentes. E nós temos, então, no nosso estado, os animais peçonhentos com 36,5%. Ele chega a passar na frente dos medicamentos, que tem uma característica mais global, vamos dizer assim. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um olhar diferenciado. Vou tentar passar para vocês a nossa ideia, nós comentarmos sobre o uso do soro como uma estratégia de tratamento, mas também conversar com vocês sobre a questão de prevenção e uma abordagem inicial também. A história da soroterapia, ela surge, né, vai surgir no século XX, lá em 1901, no Brasil com o Vital Brasil, e que iniciou a produção, né, desses soros. Nessa produção desses soros. Naquela época, quando o Vital Brasil começou a produção de soro, a letalidade para animal peçonhento no Brasil era quase 25%. Né? Então, ou seja, a cada 4 pacientes picados, pelo menos um desses pacientes evoluía a óbito. Vocês vão perceber que logo em seguida, quando a produção da soroterapia se começa, lá em 1906, essa letalidade já reduz para metade. Né? Então, reduz em 50%. E depois de 4 décadas de produção de soros, né, nós observamos que aquela letalidade que era de 25%, ela cai para 2,6%, em torno de 4,6% no Brasil. Hoje nós temos, no geral, com dados do Ministério, de em torno de 0,45% de letalidade, né, no geral, de todos os animais peçonhentos. Tá?
Então, assim, é para a gente perceber como que a soroterapia foi importante como ferramenta no manejo, no tratamento das picadas animais peçonhentos. E para a gente entender, né, realmente assim, o soro, como que funciona o soro, né? Vamos dizer assim, os princípios da soroterapia, ele deixa bem claros que não é somente a gente administrar o soro. A gente tem algumas observações, que, né, são os princípios da soroterapia, que devem ser conhecidos pelos profissionais de saúde e seguidos o mais à risca possível. Então, um exemplo, a presteza na administração. Quanto mais rápido se administra a soroterapia, mais rápido se neutraliza o veneno. Então, é preciso que o veneno seja neutralizado pelo antiveneno antes que tenha tempo de provocar lesões nas células e tecidos. Ou seja, o soro só tem o seu efeito máximo se nós administrarmos o mais rápido possível, ou seja, o mais próximo possível do tempo entre a picada e o atendimento. Então, por quê? Depois que o veneno depois que o veneno inicia o processo de lesão em células e tecidos, a gente não consegue reverter esse efeito com a soroterapia. Então, o soro ele deve ser administrado o mais rápido possível, na ideia de neutralizar o veneno antes do dano. Outro princípio importante é a questão da dose única. Nós não devemos fracionar soro. Então, o soro, quando indicado, seja 2 ampolas, 3 ampolas de soro, 6 ampolas, elas devem ser preparadas de forma única e administradas de uma única vez. E não há diferença também de quantidade de soro para adulto e criança. Não se faz o cálculo em cima de massa corporal. O cálculo é feito pensando-se na quantidade de veneno inoculado pela picada. Entenderam? Então, por isso que não tem diferença na questão de indicação do número de ampolas de soro para adultos e crianças. Questão de especificidade também do antiveneno ou do soro. Né? Os antivenenos, eles são gêneros específicos. O que quer dizer isso? Né? Então, se nós temos um acidente pela bótose jararaca, nós temos que administrar um soro que tenha sido produzido através da fração do veneno da cobra jararaca. Eu não posso administrar nesse paciente um soro antiprotálico, eu não posso administrar um soro antilaquético, que seria para o surucucu, eu não posso aplicar um soro antilapídico, que seria para a coral verdadeira. Tá? Então, assim, por quê? Nós não temos aí a fração de anticorpos para neutralizar esse veneno, porque são espécies e gêneros diferentes. Tá? Então, por isso que é extremamente importante. Quando for indicado, então, tem um acidente com indicação específica do soro, o soro também ele tem que ser gênero específico. Questão de via de administração. Por que também é extremamente importante? No Brasil hoje, todos os soros produzidos, e nós temos 4 institutos que produzem os soros no Brasil, são soros de utilização endovenosa. Nenhum soro vai ser utilizado de forma intramuscular, certo? Então, isso é uma coisa importante você saber, porque aí nós não temos esse fator confusional. Ninguém fala, mas será que é intramuscular? Não, não tem nenhum soro antiveneno no Brasil para administração intramuscular. Todos são de administração endovenosa. E devem ser administrados nessa via para propiciar ainda a neutralização mais rápida do veneno em um menor tempo. Essa nota que eu coloquei aqui para vocês é para mostrar um pouquinho da nossa situação, que é uma preocupação do Toxem como centro de atendimento toxicológico, um serviço de referência no Estado em intoxicações e atendimentos, como os outros setores relacionados, como a rede de frios do Estado, que é quem recebe os soros, como as vigilâncias do Estado e municípios em relação também ao agravo, em relação também aos hospitais que armazenam e administram esses soros. Essa nota fala de uma adequação que o Ministério da Saúde lançou para os laboratórios do país na produção dos soros antivenenos. Essa produção era um sistema de produção mais antigo, então foi feito houve a necessidade então, de adequar a boas práticas de fabricação, e com isso, desde 2013, nós temos uma redução na produção desses antivenenos. O que isso implica no nosso dia a dia? Que, infelizmente, os estoques no Brasil inteiro de soros estão diminuídos. Então, essa nota bem falada, a importância do uso racional do soro antiveneno.
Então, a nossa preocupação, que vocês vão entender, que eu vou mostrar mais à frente, a preocupação que nós temos de fazer um diagnóstico bem feito do acidente, com animal peçonhento, e indicar adequadamente o soro e na quantidade certa. Então, o uso indevido ou uso inadequado, quantidades de ampolas administradas de formas desnecessárias, além de levar um risco para o paciente, ele também é um risco para a população à medida que a gente pode realmente chegar na situação de um estoque diminuído numa região que realmente poderia ter um estoque adequado, e simplesmente por causa de um uso inadvertido, né? Uma indicação inadvertida. Então, por esses dois motivos, eu alerto aqui para vocês, né, a importância do uso racional, ou seja, a gente vai indicar a quantidade de soro realmente necessária para aquele paciente. Não é a questão de nós tratarmos, né, a nossa ansiedade ou, né, se já que foi picado por escorpião, vamos fazer assim mesmo, porque mal não faz. Faz sim, existe risco de reação adversa que vocês vão ver mais à frente. Como vocês observaram na nossa epidemiologia, né, os dois animais peçonhentos mais importantes e relacionados a soro no nosso estado são os escorpiões e também as serpentes do gênero Bótopis, que é quase 100% de todos os nossos acidentes por serpente peçonhenta. Em relação aos escorpiões, o que é importante nós, profissionais de saúde, termos o domínio? Principalmente nas regiões que nós observamos, norte e central do estado do Espírito Santo. O acidente por escorpião, a grande maioria das vezes, é nessa forma, ele é acidental, ou seja, não foi provocado, não foi intencional. Então, são atividades corriqueiras, rotineiras, como limpezas domésticas de áreas internas e externas, na jardinagem, no ato de se vestir, na hora de calçar um sapato, na hora de dormir, né, que os escorpiões, eles têm hábitos noturnos, tá? Da mesma forma que as aranhas. Esse hábito noturno faz com que o escorpião ele circule durante a noite no momento que a gente às vezes está dormindo. Então o escorpião sobe na cama, né, ele entra pela janela, em frestas de janela, fresta de porta, e nisso ele pode entrar no berço da criança, né, ele pode se abrigar debaixo do seu lençol, dentro do seu sapato. Então essa que é a nossa preocupação. As regiões mais endêmicas do estado, é importante que os profissionais, os agentes de saúde, terem essa conversa com os usuários, né, da preocupação que tem que se ter de uma rotina, né, principalmente do hábito noturno antes de dormir, de checar. Então ele vai sacudir a roupa de cama, a toalha de banho antes de se secar, o sapato antes de utilizar, a sua roupa antes de vestir. Tá? Pilhas, então, é importante a gente lembrar pilhas de roupa. Às vezes as roupas ficam empilhadas, você acha que ali não pode não ser um abrigo, né, de um animal peçonhento. E pode, né, principalmente quando a gente fala aqui dos nossos escorpiões. Outra coisa importante é a questão de uso de produtos químicos, desinsetizantes, né, no controle do escorpião. Isso não é efetivo no controle, pelo contrário, ele pode torná-lo mais agressivo e nesse fato de você pulverizar essas regiões, eles podem sair e atacar outras pessoas. Tá? Então, realmente não é indicado. É uma até das condições que provocam acidentes. É importante a gente lembrar o abrigo do escorpião, né? Então, são locais geralmente secos e ao abrigo da luz. Então, nós temos que evitar as áreas com entulho, que seja de madeira, que seja telha, lixo, frestas, tá? De janelas, de portas. Tudo sempre tem que ser evitado para nós não termos esses escorpiões. E uma forma de ter o controle dos escorpiões além da gente trabalhar com diminuição do entulho, que seja o abrigo, também é diminuir a população de alimentos. Um exemplo para nós observarmos aqui, os escorpiões, eles se alimentam são carnívoros, eles se alimentam de cupins, moscas, grilos, baratas e outros insetos. Se nós imaginarmos, formos analisar hoje as regiões que são mais frequentes dos acidentes por escorpião, a região urbana hoje ela ganha da região rural, da zona rural. Isso porque tem alguns fatores relacionados. A urbanização aumenta a quantidade da população, tá, nas cidades. Nós temos uma maior produção de lixo. E com a maior produção de lixo também nós temos a presença dos alimentos dos escorpiões. O exemplo aqui são as baratas e outros insetos. E nós temos a diminuição de predadores.
Então, assim, nós temos aí, ó, os predadores seriam as lacraias, sapos, gaviões, corujas, macacos, lagartos, aranhas, galinhas e os camundongos. Entenderam? Então, assim, a zona rural a gente tem uma área mais aberta, mais ampla, a densidade populacional é menor, né, tem a presença de mais predadores. Então, por isso que hoje a região urbana, nós temos uma quantidade de número de notificações maior do que em relação até a zona rural. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, esse é um fluxograma de atendimento, ou seja, de manejo desses acidentes por escorpião, do Ministério da Saúde. O foco não seria no nosso o diagnóstico, mas eu tenho que mostrar para vocês, é importante quando o paciente chega na unidade de saúde e ele fala que foi vítima de um escorpião, ou durante, né, o exame físico a gente percebe que existe essa suspeita diagnóstica, o paciente tem que ser incluído nesse fluxograma, né, para nós sabermos se ele vai precisar ou não de soroterapia. Então, inicialmente, esse paciente, quando ele chega com a história de picada de escorpião, ou há uma suspeita, principalmente em crianças menores, ou quando não se vê o animal, então são crianças mais chorosas, porque é uma dor geralmente intensa, tá? É uma dor extremamente importante, que pode durar até mais de horas essa dor. A gente vai fazer, então, indicação de compressa morna na região da picada, vai orientar o paciente, né, tranquilizar esse paciente, e a gente tem que promover um exame clínico o mais rápido possível para saber se existe algum risco de vida naquele momento ou não, e também referenciar para um serviço secundário. Então, ele poderia ser referenciado para o pronto atendimento do seu município, onde tem a soro, né, que tem armazenamento do estoque de soro do município, ou mesmo no hospital da região. O que é importante, então, desse atendimento inicial? É a gente levantar essa possibilidade da picada de escorpião e as medidas iniciais que nós podemos é lavar o local da picada e fazer compressa morna e analgesia. A analgesia pode ser feita na unidade de saúde? Pode e deve ser feita. O paciente ele se beneficia muito com o controle da dor e até porque a gente vai perceber que a dor é um dos fatores confusionais no diagnóstico. Ó, se vocês observarem, ó, nós temos aqui acidente escorpiônico, vamos pegar um acidente confirmado, e um paciente com clínica, então, do envenenamento pelo escorpião. Olha aqui no quadro leve, nós teremos um paciente com dor. Todos os pacientes têm dor, tanto leve ou moderado quanto paciente grave. Além da dor, ele pode ter o eritema, a parestesia e a sudorese no local da picada. Mas aqueles pacientes que têm muita dor, ele pode ter outras alterações, como a náusea, o vômito, a agitação, a taquicardia, discretas, mas que estão relacionadas à dor. A partir do momento que a gente faz o controle da dor, que pode ser feito mesmo com a dipirona intramuscular ou venosa, ou mesmo uso de opioide ou bloqueio anestésico, a gente passa a ter um paciente que tem só um quadro local. Isso faz com que o paciente se mantenha na classificação de leve, e olha que interessante, o paciente vai ser observado por 6 horas, então ele recebeu o analgésico, a compressa morna, quente local, ou o bloqueio anestésico e controle da dor. Vocês observam, então, que aqui no próximo quadro, não fala de soroterapia para esse acidente leve de escorpião. Conclusão, todos os pacientes que têm dor, somente dor, eritema, parestesia e sudorese no local da picada são classificados como leve e não devem utilizar soro anti-escorpiônico. Então, o uso é inadvertido, a gente fala irracional desse soro para esse paciente, aumenta o risco de reação adversa para eles e ainda consome um soro que deveria estar no estoque para aqueles pacientes realmente moderados e graves. Quando a gente passa a analisar o paciente moderado, ele tem aquela dor do paciente inicial, mas apesar de nós controlarmos a dor, ele mantém a sudorese, mantém a náusea, tem alteração, vários episódios de vômito e ainda tem alterações de frequência cardíaca, ou para mais e para menos, ou seja, bradicardia e taquicardia, ou hipertensão mais agitação. Para esse paciente que depois de controlado a dor mantém esses sinais alterados e mesmo os vômitos, eles têm indicação de receber 3 ampolas de soro anti-escorpiônico. Intravenoso, internação, analgesia também tem indicação, da mesma forma que a compressa morna, né, e o bloqueio anestésico como alternativa de controle da dor. O nosso paciente do quadro grave é um paciente que tem uma clínica mais exacerbada em relação ao paciente moderado. Então, ele também tem dor? Tem dor, mas as manifestações sistêmicas
elas demonstram que o paciente tem uma maior gravidade. São aqueles que têm vários episódios de vômito, tem uma sudorese profusa, ele tem taquicardia ou bradicardia, hipotensão ou hipertensão, ele tem cialorreia, ou seja, ele fica salivando abundantemente, além da agitação, alteração alternada com sonolência, taquidispneia, priapismo, convulsão, insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Então, assim, a gente não tem dúvida que é um paciente extremamente grave. E a indicação para ele de soroterapia seriam 6 ampolas de soro antiescorpiônico, ou, vocês vão ver na nossa apresentação, o soro antiaracnídico, que é disponibilizado também pelo Ministério, produzido no Brasil. Para esse paciente, é um paciente de cuidados intensivos, então ele deve ser internado em unidade de terapia intensiva e vai receber os cuidados adequados. Só pode ter alta com a resolução do quadro. Tá? Então, o resumo do nosso fluxograma do atendimento do paciente com um acidente escorpiônico é a gente sempre lembrar que o paciente com dor não necessariamente recebe soro. Então, o paciente com dor, ele deve receber o controle, né, o analgésico adequado para controle da dor e ser avaliado em relação aos sinais vitais e alguns outros sintomas. Só o quadro leve não tem indicação de soroterapia. Aqui, ó, o exemplo para vocês dos 2 tipos de soros que nós temos no Brasil. Nós temos aqui, ó, o soro anti-aracnídico, que ele é um soro polivalente. Nós temos aqui, ó, ele cobre a aranha Loxosceles, do gênero Loxosceles, a aranha do gênero Phoneutria e também o escorpião do gênero Titius, que inclui Titis cerulatus, que é o mais comum na nossa região. Tá? Então, por isso que quando eu falei que nós poderíamos utilizar o soro anti-escorpiônico ou o soro antiaracnídeo. Aqui, ó, é o soro antiescorpiônico puro. Então, assim, aqui não tem fração para aranha. Entendeu? Então, aqui não se inclui a Loxosceles e nem a Phoneutria, certo? E é importante, assim, eu posso, se eu tiver no meu serviço, eu preciso de 3 ampolas, mas eu tenho 2 de aracnídeo e uma de escorpião. Posso fazer dessa forma? Claro que pode e deve fazer, desde que tenha indicação. Nós vamos passar agora, então, para o acidente botrópico. Bótropes é o gênero, né, da nossa serpente mais comum de acidente no estado, aí 95% mais ou menos dos nossos acidentes, que é a nossa conhecida jararaca ou preguiçosa. Né? É uma cobra extremamente, vocês vão ver no mapa aqui, ó, então o nosso estado ele é todo coberto, né, ele está incluído nessa área verde, então todas as regiões do estado do Espírito Santo podem, né, nós podemos encontrar serpentes do gênero Bótropes. É a nossa jararaca. No caso da jararaca, o que é importante a gente ter atenção? É um pouco diferente do atendimento do acidente escorpiônico. Tá? O acidente por jararaca, a gente tem que ter a preocupação do paciente, quando ele é admitido no nosso serviço, a gente tem que ter a preocupação de manter esse paciente em repouso, o membro onde ele foi picado elevado, então se ele foi picado na mão, nós temos que elevar, mão direita eleva o braço direito. Se ele foi picado na perna direita, eleva a perna direita. Nós vamos fazer a descontaminação no local da picada. Evitar, gente, de desencorajar que eles coloquem açúcar, pó de café, qualquer outro contaminante no local. Não deve-se sugar o local da picada, fazer sangria, colocar torniquete, que aumenta muito a complicação desses pacientes. Tá? Então, chegou na unidade de saúde, paciente em repouso, membro elevado, se tem torniquete, tira, lava o local da picada e esse paciente vai ser referenciado para o serviço de saúde onde tenha condições. Tenha o soro, se ele precisar, né, confirmando o acidente botrópico, ele vai precisar, e também tem exames laboratoriais que vão ajudar, às vezes, no diagnóstico naqueles pacientes que foram picados por cobra, mas que não se sabe que tipo de cobra que era. Tá? Aqui, ó, nós temos nesse fluxograma, ó, acidente botrópico confirmado ou não, né, em cima, mas na hora que a gente inclui aqui acidente botrópico provável, é aquele que tem clínica de envenenamento por bótox. O que a gente observa nesses pacientes? O veneno da jararaca, ele tem algumas frações, são 3 frações importantes. A inflamatória, a coagulante e a hemorrágica. Então, esses pacientes têm, desde o local da picada, são 2 pontos de inoculação que podem estar sangrando, e nesse ponto nós temos, a partir dali, podemos ter edema. Tá? Então, o edema é um sinal inflamatório comum. Né? Temos o edema, o rubor e o calor. Né?
Além desse sinal inflamatório, nós podemos ter, então, a questão das hemorragias. Então, o paciente pode sangrar pela gengiva, que é a gengivomorragia, um sangramento nasal, que é a epistaxe, podemos ter sangramentos digestivos, uma hematúria, ou seja, sangramento na urina macroscópico ou microscópico, e até sangramentos graves, como sangramento do sistema nervoso central. Então, pela característica do veneno, das ações do veneno, nós vamos buscar nesse paciente, no exame físico, as manifestações possíveis do acidente botrópico. E, através dessas manifestações, nós vamos classificar o nosso paciente. Então, um paciente de quadro leve, a partir do momento que você sabe que é uma cobra do gênero Botrys, ele é um quadro leve, ele tem indicação de 3 ampolas de soro antibotrópico. Se esse paciente é um paciente classificado como moderado, ele vai ter indicação de 6 ampolas de soro antibotrópico. E o paciente grave, 12 ampolas de soro antibotrópico. Como a gente viu nos princípios da soroterapia, o soro não vai ser fracionado, eu não posso fazer uma ampola agora, outra ampola daqui a meia hora, outra ampola daqui a 40 minutos. Eu preparo essa solução, nós vamos ver mais à frente também, e ela deve ser infundida, né, de forma intravenosa, de forma única, certo? E não pelo peso, e sim pela classificação de gravidade desse acidente. É importante a gente lembrar que aqui nós utilizamos parâmetros clínicos no diagnóstico, mas que o tempo de coagulação, como o TAP e o PTT, podem ser necessários como diagnóstico desse acidente botrópico, como coadjuvantes, em caso de pacientes picados, como por exemplo, com a cobra filhote, onde nós não temos praticamente edema, podemos não ter edema no local da picada. Então, a gente vai perceber que os exames complementares de coagulação são importantes nesse diagnóstico. Aqui nós temos, então, apresentando para vocês o soro antibotrópico, a apresentação que nós recebemos, esses são copos que nós tiramos dos soros que estão armazenados no tóxico. Ele é um pentavalente, porque ele cobre, então, 5 espécies de Botrytis que nós temos no Brasil, então, serpentes do gênero Botrópico. Ele só serve para Botrytis, eu não posso utilizar na surucucu, na cascavel, porque são 5 espécies do gênero Botrópico. Nós temos aqui um soro antibotrópico pentavalente, que é, ou seja, como se fosse esse anterior, o primeiro, e fração aqui, ele é um polivalente, ou seja, ele também é um soro anticrotálico. Ele serviria então para cascavel. Então, por que existem esses tipos de soros? Quando nós temos um acidente numa região onde nós temos esses 2 tipos de cobre e nós não conseguimos diferenciar, a indicação seria então esse tipo de soro que cobriria as 2 serpentes. E aqui nós temos a ampola do lado, que seria o soro antibotrópico laquético. Nessa apresentação, ele serve tanto para o acidente botrópico, quanto para as serpentes com sucesso do cucu do gênero laquético. Certo? E, num caso de acidente botrópico, ou seja, com Botrytis de Araraca no Espírito Santo, aquele hospital ou serviço que não tem o soro específico, ou seja, só para Botrytis, mas ele tem o botrópico laquético ou tem o botrópico crotálico, ele pode e deve utilizar no tratamento daquele paciente. Certo? Então, ele tem indicação. Não tem que ser, é só na dúvida, não. Na falta do primeiro específico, eu posso utilizar um dos dois. Sabendo que, se eu tenho no meu estoque o soro antibotrópico específico e eu sei que meu acidente é botrópico no diagnóstico, eu devo guardar, então, esses soros polivalentes para outros casos onde seriam mais necessários. E apresentando para vocês alguns soros que nós temos também em estoque no estado, que seria aqui o soro, a imunoglobulina heteróloga do veneno para micruros, que é a coral verdadeira, e a imunoglobulina heteróloga com veneno de Lonomia obliqua, que é uma lagarta, chamada lagarta de fogo. Nós tivemos um acidente no estado somente, que não precisou de soroterapia. Ele é parecido com o acidente, vamos dizer, de escorpião. Nem todos os pacientes utilizam soro para antilonômico. E esse paciente evoluiu bem, então assim, foi na região serrana do estado e nós não tivemos nenhuma outra notificação do estado de acidente por lonômia. É um soro que a gente mantém em estoque de retaguarda, porque realmente é uma lagarta muito comum de acidente em regiões do sul do Brasil, e extremamente raros e incomuns, sendo que nós nunca tivemos notificação no estado. A primeira notificação tem cerca de 2 anos.
e a gente passa, então, para nós tratarmos especificamente das especificidades da soroterapia. Então, apresentar aqui para vocês, né, a questão dos soros, que nós já vimos quem produz no Brasil, já havia comentado com vocês, o Instituto Butantan, o Ezequiel Dias, Instituto Vital Brasil, são 3 institutos, eu falei 4, mas perdão, eu corrijo aqui, são 3 institutos do Brasil que produzem, todos eles passaram por essas adequações das boas práticas e então por isso tiveram a sua produção de soro comprometidas, né, de 2013 para cá. Os nossos soros produzidos no Brasil são produzidos na forma líquida e em ampolas de 5 e 10 ml. Então, naquelas fotos que eu mostrei aqui, ó, se vocês perceberem, essas ampolas menores, aqui, ó, essas ampolas são ampolas de 10 ml e a do soro antiescorpiônico nós temos ampolas de 5 ml. Certo? É importante nós lembrarmos que a conservação do soro ele segue mesmo o princípio das vacinas. Então, devem ser armazenadas em geladeira com temperatura que pode variar entre 2 a 8 graus, mas esses soros não podem sofrer congelamento. Se eles forem congelados, devem ser comunicados à rede de frio imediatamente, que eles vão ser colocados sob suspeita e vão ser repostos. Certo? Ele não deve congelar e depois de congelado, então, se sofrer congelamento, ele não pode ser administrado em tratamento de nenhum paciente. A validade varia de 2 a 3 anos, então dentro das caixas e das ampolas vem as validades desses soros, e havendo precipitação e aspecto leitoso no conteúdo líquido, o soro então deve ser desprezado, né, e solicitado então a reposição. É importante a gente lembrar, como eu já falei, eu acho que algumas vezes, todo soro produzido no Brasil, ele é um soro heterólogo, isso vem escrito naquelas caixas, não seja na embalagem. O soro heterólogo é aquele soro que foi produzido a partir da inoculação do veneno no sangue do animal, né, porque a produção do Brasil é no sangue de equinos, e a partir dali, então, que se dá origem ao soro que nós utilizamos. Então, é um soro de proteínas estranhas ao organismo humano. Tá? Por isso que nós temos uma preocupação, né, na aplicação, indicação e aplicação do soro, nós temos que ter o conhecimento das reações adversas a essa soroterapia. Então, reações precoces ao soro estão relacionadas, então, ao tipo de soro. Nesse caso aqui nós temos um soro heterólogo, não é homólogo. A dose de soro, aí a nossa preocupação, quanto mais ampolas de soro o paciente recebe, maior a chance de reação adversa. Aonde eu bato na tecla novamente? Para que nós vamos administrar um soro antiescorpiônico no paciente de leve que não tem indicação de soroterapia? A partir do momento que você administra uma dose para ele do soro, que seja 3 ampolas ou 6 ampolas, e ele não precisa, você está aumentando o risco de reação adversa. Velocidade de infusão, então nós temos que manter adequado tempo de infusão que nós vamos comentar ali na frente, não deve se correr de forma rápida. Soroterapia prévia, o TOXEM, né, o Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, nós mantemos a orientação da soroterapia, agora eu confundi aqui, a soroterapia prévia quer dizer o seguinte, aqueles pacientes que já tiveram um acidente por animal peçonhento anterior e já receberam soro, eles têm maior chance de estarem sensibilizados e na próxima administração de soro, eles terem alguma reação diversa, desde as mais simples até as mais severas. E a questão de sensibilidade individual. Tá? Manifestações comuns, cutâneas como prurido, urticária e rubor, gastrointestinais como náusea, vômito, cólicas e diarreia. Lembre então, gente, paciente que começa a receber soro, o cuidado de enfermagem é extremamente importante, enfermagem e médico. Então, assim, uma simples diarreia, cólica e diarreia em paciente, e estava previamente rígido, não tem que ser subvalorizado. Isso pode ser uma reação, faz parte da reação adversa ao soro, certo? Como as reações respiratórias, que todo mundo só lembra do edema de glote e da hipotensão e do choque, mas não é. Então nós temos náusea, vômito, cólica abdominal, diarreia, aí sim, respiratórios com estridor laríngeo, broncoespasmo, edema de glote, e cardiovasculares como angioedema, hipotensão e choque. Prevenção da reação precoce.
Eu já estava falando isso lá quando eu falei da sensibilização dos pacientes que recebem, mas é exatamente eu ia falar isso com vocês. A prevenção da reação precoce, a gente não utiliza mais testes de sensibilidade, tem baixo valor preditivo, então não tem sido mais utilizado. E a gente trabalha com outras manobras, né? A gente utiliza outros subterfúgios. Então a gente vai diluir esse soro. 1:2 a 1:5 em solução fisiológica ou glicosada, né? Soro glicosada a 5%, para uma infusão na velocidade de 20 a 60 minutos, exceto para soro antiescorpiônico. Vamos ter um adendo do escorpião daqui a pouco. Então o que é 1:2? Se nós pegarmos aquela ampola do soro antibotrópico de 10 ml e o nosso paciente tiver indicação de acidente leve de 3 ampolas, ele receberá 30 ml, 3 ampolas então, do soro antibotrópico. E deverá ser diluído com o dobro de soro fisiológico ou glicosado. Então, se nós utilizamos 30, ele vai ser diluído com mais 60 de soro fisiológico ou 60 ml de soro glicosado a 5%. Soro antiescorpiônico. O soro antiescorpiônico ele é uma exceção em relação à diluição. Por quê? No veneno de escorpião, há uma liberação no organismo, né, pela ação do próprio veneno, o organismo libera uma quantidade de catecolaminas que são protetores. Catecolamina que a gente chama que é a noradrenalina, adrenalina, que são as drogas utilizadas no tratamento da reação anafilática. Então, na verdade, o paciente ele tem uma descarga adrenérgica importante, que pode ser preventiva para ele em relação à reação anafilática. Então, por isso, não se perde, né? Assim, por isso a gente não gasta esse tempo diluindo com a infusão de 20 a 60 minutos. Uma característica de quem já atendeu, já viu um paciente de escorpião moderado e grave, o tempo, isso é um outro princípio da soroterapia, o tempo entre atendimento e administração do soro pode ser fundamental para um bom prognóstico do paciente. Então, essa administração ela deve ser feita com soro sem diluir e na administração aí de torno a 10 a 15 minutos, no máximo, tá? No máximo. Então, no tóxico, dependendo da condição, a gente vai pedir para fazer 5 minutos. Isso a gente tem que levar em consideração que o paciente, né, o pessoal da enfermagem ainda tem que pegar o soro, quebrar a ampola, aspirar e administrar. Então, nós temos que ter uma certa agilidade nesse processo e lembrar em consideração aí, então, que a infusão ela vai ser sem diluir, né, e vai ser direto na veia em torno de 10 a 15 minutos. Sob vigilância de toda a equipe, né, que está a cargo do paciente, médicos e enfermeiros e técnicos. Prevenção da reação. No nosso centro, que é o TOX, o Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, nós indicamos a premedicação, né, somente para os pacientes que vão receber soro antiveneno para serpentes. O antiescorpiônico não se dilui e também não faz premedicação, certo? Então, isso vai servir para serpentes. Então, a do gênero botrópico que é a mais comum no nosso estado. Mas para escorpião não vai, nem para aranha também não vai. Pré-medicação, quando tem indicação, então são 20 minutos antes da soroterapia. Nós utilizamos antihistamínico, anti-H1, utilizamos, então aqui um exemplo para metazina, difenidramina, desclorfeniramina, e bloqueador anti-H2, que é a cimetidina e ranitidina. E mais o corticoide, tá? Aqui embaixo vai ficar o exemplo para vocês vão ter o acesso à aula, então, das doses por quilo e pela via, e também a dose máxima a ser administrada dessas medicações, dos medicamentos, né? Tratamento de reação precoce. Então, nós lembramos, então, que é extremamente importante suspender temporariamente a infusão do soro. Então, se o paciente tem reação, nós não podemos mantê-lo recebendo soro. Vai lá, fecha o equipo do soro e esse paciente, de acordo com a sintomatologia, ele pode ser tratado, então, com essas drogas. Adrenalina, hidrocortisona, prometazina e a expansão volêmica com soro fisiológico ou solução de Ringer lactato. Aqueles pacientes que têm broncoespasmo, ele às vezes não precisa de receber adrenalina. A própria nebulização com o beta-2, ela pode ser suficiente, ou o uso de salbutamol também pode ser suficiente. E, por fim, lembrar para vocês das reações tardias. Nós falamos até agora das reações precoces, aquelas relacionadas que ocorrem no momento da infusão do soro. Agora, depois que esse paciente vai para casa, que recebeu o soro antiescorpiônico, que recebeu o soro antiaracnídeo ou antibotrópico, nós devemos lembrar que esses pacientes podem evoluir com uma doença chamada doença do soro.
que é a doença do soro? É uma doença que cursa com febre, pode cursar com febre, artralgia, linfadenomegalia, ou seja, aquelas famosas línguas, urticária e proteinúria, então proteína na urina, que pode ocorrer 5 a 24 dias após o uso do soro antiveneno. Então, depois que esse paciente vai embora, que já está em casa, uma semana depois, até 3 semanas após, isso pode acontecer. Quem tem que ser informado? O paciente tem que ser informado na alta que ele recebeu esse soro, porque qualquer alteração nessas próximas 3 semanas, ele tem que procurar o profissional de saúde e comunicar que ele recebeu esse soro antiveneno. Porque aí, realmente, ele pode estar diante de uma doença do soro e o tratamento é muito simples. É utilizado, então, o corticoide, um exemplo aqui é a prednisona, na dose aqui de 1 mg por quilo, durante 5 a 7 dias. Tá? Porque se o paciente não fala isso e ninguém se atenta a isso, esse paciente às vezes vai ser pesquisado e vai ser submetido a um monte de exame complementar, procurando diagnósticos diferenciais com outras doenças, inclusive doenças infecciosas. Bom, só para vocês terem a noção que o soro heteróclito ele pode, tardiamente, ser responsável por uma doença, uma complicação. E vamos aguardar as perguntas de vocês, mas eu aproveito para apresentar então aqui o Toxin, que é o Centro de Atendimento Toxicológico. Ele funciona hoje no hospital, dentro das dependências do Hospital Infantil de Vitória. Então ele é um serviço de atendimento através do telefone 0800, 0800 283 9904. Nós temos 3 linhas através desse número, então assim, vocês podem ficar, se mais de 3 pessoas ligarem ao mesmo tempo, nós temos 3 linhas que podem ser atendidas, e é um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, então assim, sábados, domingos, feriados, Natal, Ano Novo, sempre vai ter aqui equipe de médicos, nós também contamos com estágio há mais de 20 anos, 25 anos, no Toxin com os estagiários de medicina, enfermagem, farmácia e equipe de médicos. E nós temos também um apoio psicológico, acho que é importante a gente lembrar, aproveitando o mês de setembro, o mês de prevenção do suicídio, o apoio psicológico é um serviço do Toxin gratuito, oferecido para a população que tenta suicídio com produtos tóxicos. Então, através desse telefone também pode ser agendado esse atendimento. E também a gente recebe, pode tirar dúvidas, viu, gente? Então, dúvidas em relação a algum medicamento, ao próprio soro, a administração do soro. Então, apesar de vocês terem acesso à aula, mas vocês vão ficar à vontade de ligarem para lá. E a gente sabe, assim, que algumas regiões os acidentes por animais peçonhentos são mais comuns, que a pessoa pega a mão. Em algumas regiões que o acidente é mais raro, ou ele não vê aquilo com certa frequência, ou tem dúvida no diagnóstico, antes de fazer o soro de forma desnecessária, dá uma ligadinha, é uma coisa extremamente rápida e que com certeza a gente oferece um atendimento de maior qualidade para o paciente. Então, a ideia era para mostrar para vocês aqui, desde o atendimento na unidade básica, de recepção desse paciente, são os cuidados iniciais que nós podemos ter, saber que o tratamento com soro específico para algumas condições, ele é fundamental para a melhora de prognóstico desse paciente. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas na administração também do soro. Obrigado.